Nem os rapazes podem fazer o que quiserem, nem os homens podem fazer o que quiserem. Isso é uma mentira completa. A nossa sociedade tem estereótipos de género fortíssimos que aplica aos homens e usa palavras de uma violência completamente inaceitável relativamente aos homens. O feminismo ganhou novo fôlego nos últimos anos e está hoje sob os holofotes da opinião pública. Enquanto as mulheres se reinventam e chamam a si estes combates, há um silêncio ensurdecedor do outro lado. Não existe uma discussão sobre que homens queremos e, sobretudo, os próprios não estão a fazer esse debate. Mas pode o feminismo converter-se numa verdadeira mudança cultural sem que os homens se façam presentes? O meu nome é Maria Ana Barroso, tenho 46 anos, fui jornalista e hoje sou psicóloga, mãe de um rapaz de 12 anos e uma feminista convicta. Neste podcast vamos quebrar o silêncio, pôr homens e mulheres a falar sobre a visão que têm da masculinidade e encontrar pistas sobre o que pode mudar. Este é o podcast Um Homem Não Chora. A minha convidada de hoje é Susana Peralta, 49 anos, economista, professora na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, escreve no Público e é também comentadora regular na RTP e na Rádio Observador. Fora das áreas de economia e políticas públicas em que é especialista, é também uma voz ativa e atenta às questões sociais. É mãe de 3 filhos, 2 raparigas e um rapaz. Olá, Susana. Olá, Mariana. Bem-vinda. Obrigada Obrigada por estares aqui. Temos muito que falar. Vamos ver. Sente que tens uma responsabilidade, obviamente estou a brincar, grande, porque és a primeira mulher a vir ao podcast. Pois, e é um podcast que tem homens no título, portanto vamos ver se vou estar à altura. Claro que sim. Convivemos todos em conjunto e, portanto, faz todo sentido que também as mulheres possam dizer de sua justiça e refletir sobre estes assuntos. Eu começava por te perguntar, como feminista também convicta que julgo que és, se acreditas que é possível identificar e debater os problemas que assolam os homens sem que isso possa ser encarado como algo que de alguma forma compromete as causas feministas ou as põe em causa. Sim, não, é uma pergunta muito interessante. Eu acho que as causas feministas, e disseste bem, eu sou mesmo muito convicta, as causas feministas no fundo inserem-se numa sociedade que nos remete para determinados papéis e que tem um olhar especialmente crítico sobre nós, etc. Mas na verdade essa sociedade, há um espelho, se quiseres, daquilo que a sociedade espera de nós e depois da forma como nos julga quando nós não correspondemos a esses papéis que são esperados, e esse espelho é o espelho daquilo que a sociedade espera dos homens e do que diz aos homens quando eles não correspondem também. Portanto, eu na verdade não consigo ver bem a causa feminista sem ela, em primeiro lugar, envolver os homens, porque obviamente nós não vamos conseguir trabalhar para termos um mundo, enfim, mais simpático para todos nós, fazendo isto só através das mulheres. Portanto, isto obviamente tem que envolver toda a gente e, sobretudo, sem termos consciência desse espelho, não é? É um espelho, verdadeiramente, não vem uma palavra melhor, não é? Mas há de facto uma imagem simétrica do que a sociedade espera do homem, que eu sei que também impõe aos homens custos muitíssimo elevados. Só para terminar, sim, como a simetria, enfim, apesar de tudo, coloca uns no lugar de poder e os outros no lugar de falta de poder ou de dominação, apesar de tudo, obviamente, eu continuo a reivindicar as causas feministas como mais urgentes, talvez, de uma certa maneira. Agora, não quer dizer que essa exigência excessiva que nós temos relativamente aos homens, por os colocarmos nesse lugar de poder, de responsabilidade, de liderança e desse jargão todo, não sejam também de grande, enfim, não lhes imponham grandes custos físicos, psicológicos e sociais. No fundo talvez esteja a exagerar, mas um bocadinho aquela sensação que eu acho que temos de que as mulheres é que levam as coisas avante do ponto de vista não tanto público, mas do ponto de vista privado, não é? As famílias que pensam as coisas, que mesmo em tempos de casal são elas um bocadinho quem pensa as relações e quem traz para a mesa problemas, correndo o risco, obviamente estou a generalizar e não é sempre assim. E, portanto, nós podemos ter livros, workshops, seja o que for. Se do outro lado temos homens que não têm de base uma inteligência emocional desenvolvida, portanto não têm determinadas competências, é sempre um exercício
inglório e pouco, como dizer, que traga mudanças verdadeiramente estruturais. E com isto tudo, pergunto-te se, como mulher heterossexual, que é mãe de 3 filhos, se sentes que ainda é muito assim, ou seja, que as mulheres é que levam, para além das outras, a gestão emocional das famílias, dos casais? Eu acho que também na minha família, e apesar de estarmos a falar de uma família de 2 pessoas com níveis elevadíssimos de educação, ambos analisados e, enfim, com várias características que fariam esperar que eventualmente esses papéis de género estivessem um pouco mais esbatidos, a verdade é que, quer dizer, a verdade é que continua a haver papéis de género, eu acho, se calhar mais presentes do que ambos desejaríamos, ou seja, qualquer um de nós gostaria que as coisas fossem mais equilibradas, não necessariamente do ponto de vista das tarefas do dia-a-dia, embora dessas também, não é? Ou seja, do tempo, vamos dizer, quase do tempo de relógio que a pessoa dedica, não é? Sim, e a carga mental associada também a isso. Mas eu acho que essas também são razoavelmente desequilibradas, mas essas são muito mais fáceis de equilibrar, não é? Mas depois tudo aquilo que tu chamas exatamente esse trabalho emocional é muito mais difícil de equilibrar. E eu não tenho nada claro que, aliás, tenho claríssimo que a responsabilidade é dos dois, não é? No sentido em que eu também, que cresci numa família muitíssimo matriarcal, de uma certa maneira, sobretudo pelo lado da minha avó, não tanto pelo lado dos meus pais, mas também tenho uma família muito marcada pela minha avó, porque eu cresci de facto com a minha avó quando era pequena, e é uma família de facto onde as mulheres são assim muito omnipresentes, desse ponto de vista, não é, emocional e mesmo uma espécie de omnipresença, não é? Até podia contar aqui uma história, se calhar um bocadinho em confidência, mas um dos meus filhos, não vou identificar qual, numa altura quando era muito pequenino ou pequenina, mais uma vez para não identificar, quando todos eles em fases diferentes da vida já andaram na terapia, e portanto uma destas pessoas, quando era pequenina, quando desenhou a família, desenhou uma mãe enorme, não é? E pronto, isso é bastante elucidativo. É muito elucidativo. Portanto, esta mãe enorme que está lá em casa e que ocupa de facto muito espaço. Portanto, eu acho que eu venho desse lado de uma família muitíssimo matriarcal, sobretudo por esta marca muito forte que tenho da minha avó, e mais até do que da minha mãe, enfim, embora a minha mãe obviamente também seja herdeira dela, mas é muito a minha avó, eu vejo muito a minha avó. Aliás, é engraçado que o meu marido diz que nunca conheceu a minha avó, porque de facto não conheceu, infelizmente a minha avó morreu, esta minha avó materna morreu, e a outra também, mas esta que marcou muito foi a minha avó materna, morreu antes de eu conhecer o Juliano, mas ele diz sempre que não faz mal, porque ele vive com ela, ele diz, não tem problema nenhum de eu não conhecer a tua avó, na verdade eu vivo com ela todos os dias, e às vezes vê-me assim na cozinha, e diz, pronto, lá está, não é? Aqui é a avóção. E, portanto, eu tenho plena consciência de que esta omnipresença da minha pessoa neste papel mais desta gestão emocional, como chamas, da família, obviamente que não é apenas responsabilidade, não é apenas, quer dizer, a ausência de uma pessoa, a ausência, semi-ausência, a ausência relativa, naturalmente não estou aqui a dizer que o Juliano é ausente de maneira nenhuma, mas a ausência dessa pessoa às vezes é tudo em espelho, não é? Também é o espelho do espaço que eu ocupo. Sim, exatamente. E não é muito fácil nem para uma pessoa que não foi treinada a ocupar espaço, ir roubar espaço à outra, nem para uma pessoa que foi treinada a fazer a ser a tal mãe enorme. Não é? Que tens sim. E portanto eu acho que há aqui um trabalho enorme a fazer e que, repara, na minha família, onde há toda esta consciência, todo este trabalho, se eu te estou a dizer que é assim, mas se calhar as outras também não têm a mesma consciência, e se calhar mas quer dizer, eu acho que de facto há um caminho gigantesco a percorrer e que os meus filhos e filha, peço desculpa, o meu filho e as minhas filhas, por outro lado, também estão a crescer numa família onde, de uma certa maneira, embora isso depois seja muito questionado e muito discutido e muito até debatido e nem sempre de maneira simpática, o que me parece perfeitamente saudável já agora, portanto, eles têm pelo menos acesso ao questionamento relativamente a isto, acho que já é alguma coisa. Sem dúvida. Mas de facto os papéis de género estão lá para se reproduzir, não é? E portanto isto é um caminho muito, muito longo que temos de percorrer, parece-me. Sim, e tu quando até falavas na questão da divisão de tarefas, lá está, ou seja, há coisas que vêm mais depressa à consciência, que são visíveis, que são palpáveis. Há outras em que, por exemplo, no caso das mulheres, estava a pensar,
as próprias mulheres, ou seja, há um lado de educação, mais um lado fortíssimo da aculturação ainda, e portanto é um exercício que muitas vezes nem sequer é consciente, por exemplo, da mulher enquanto cuidadora, não é? Há um movimento, quase um impulso natural, como tu, eu não sei que expressão é que tu usaste, mas não é de se abarcar, mas de se chegar à frente para, não é? Para fazer determinadas coisas, um olhar mais apurado, e portanto, por isso é que eu também acho interessante discutir-se este outro lado quando se fala de feminismo, porque é como dizes, ou seja, isto não é uma coisa, não há um lado que está, ou não deve ser, um lado que está parado enquanto o outro acontece, ou seja, nós somos todos corresponsáveis. Claramente. E é muito frustrante, não é? No fundo tens de pensar num jogo de equipa, por exemplo, nessa coisa do cuidado, não é? Que estavas a falar, da atenção, de estar lá, de estar atenta e de perceber, e agora é preciso fazer, este está com fome, outro está com frio, outro está a ficar doente, atenção, não sei o quê, pronto. É muito frustrante para uma pessoa, neste caso a maior parte das vezes um homem, que de facto não viveu com esse tipo de papéis e portanto não se identificou a eles e por essa mesma razão não desenvolveu essa capacidade intuitiva, não é? Essa coisa muito automática. Nós temos maneiras, tu és psicóloga, sabes isso melhor que eu, mas nós temos maneiras de funcionar que são do domínio do racional, e é por isso que eu te digo, por exemplo, dobrar a roupa, é preciso dobrar a roupa, dobra a roupa, fica mais bem dobrada, menos bem dobrada, mas quer dizer, põe-se a máquina a lavar, não é? São coisas muito concretas, que são muito mais do domínio do racional. Este domínio muito mais intuitivo de decidir, do cuidado e não sei o quê, e essa gestão emocional, não é tanto do domínio do racional, muitas vezes é do domínio daquele automatismo de tenho agora de fazer uma coisa, não é? Uhum. E esse é mais difícil efetivamente de mudar, e eu dizia, mas é muito frustrante, porque de facto para o lado masculino, se verificar este desequilíbrio que eu observo na generalidade das famílias heterossexuais que eu conheço, não parece, não quer dizer que não haja exceções, mas são raríssimas, e conheço muitas, e conheço várias, agora de várias geografias, atenção, isto é importante, porque eu vivo numa família multicultural. Mas sentes que é transversal? Isso? Sinto completamente que é transversal, completamente. Amigas minhas que vivem noutros países e também famílias multiculturais em Portugal, e de facto é transversal. E dizia eu, mas é muito frustrante para a outra parte, não é? Porque se o homem quer entrar nessa gestão do cuidado e das emoções, mas no fundo é como tu estás a tentar jogar à bola com os tipos que são os ótimos, eu não sou nada da bola, mas percebes que fazem uns passos incríveis e que a bola nunca te chega aos pés, não é? E que tu não sabes fazer aquilo. E de facto é um desafio enorme, e portanto eu percebo perfeitamente que no fundo os homens, eu julgo, neste mundo recente, onde felizmente as mulheres estamos a ganhar tanto, e ainda falta ganhar tanto ao mesmo tempo, é tão frustrante, falta conquistar tanto, não é? Mas que eles se sintam duplamente colocados em causa, porque no fundo são de alguma forma, são desempoderados do seu papel natural e tal. Agora as mulheres também querem ser líderes, também querem ser políticas, também, e têm cotas, a sua identidade. Menos, e por outro lado sentem-se bastante incompetentes, ou razoavelmente incompetentes, para penetrar no outro caminho onde nós temos, enfim, onde nós acabamos por no fundo sermos donas e senhoras, e eu percebo que seja complicado, tenho imensa empatia, na verdade, por vários homens, incluindo o meu. Embora, e não resisto, apesar de tudo, porque te ouvi falar sobre isso numa outra entrevista, achei muita graça. Para já, uma das coisas que tu disseste foi: eu divido o mundo entre as pessoas que fizeram terapia e as que não fizeram. Que é uma frase que me faz muito sentido. E depois referiste que tu própria descobriste, de uma certa forma, a terapia e iniciaste o teu próprio processo terapêutico quando conheceste o teu marido, que já fazia terapia. E eu pensei, meu Deus, que achado! Lá está, mais uma vez estou a generalizar, mas na verdade, se olharmos à nossa volta, é um bocadinho a realidade que temos. E portanto não te resisto a perguntar-te, ou seja, como é que é, ou em que é que sentes que isso é uma mais-valia, podemos pôr assim, o dividir vida e criar filhos com alguém que de alguma forma já tinha iniciado esse processo, ou seja, sentes que isso de facto faz a diferença? Sim, pronto, o meu marido é estrangeiro, não é? Portanto eu conheci-o quando eu fui para a Bélgica para fazer o meu doutoramento, e conheci-o. E eu devo dizer que quando eu cheguei à Bélgica em 1998 e depois à Inglaterra um ano depois, e digamos, tive esta experiência de viver no estrangeiro, para mim foi uma surpresa enorme. Estamos a falar de um Portugal que é incomparável com o de hoje em dia, não é? Estamos a falar há 25 anos, 25, 26 anos atrás, de repente haver pessoas que diziam, não, hoje não posso, tenho terapia, ou tenho análise,
que isso era uma coisa normal, um assunto de conversa à mesa de jantar, não é? As pessoas não revelavam confidências, mas aquilo era como dizer vou cortar o cabelo. Portanto, era uma coisa normal. E para mim isso foi uma enorme surpresa, porque eu vinha de facto deste país onde ninguém ia ao psicólogo nem ao psiquiatra, e quem ia era imediatamente rotulado de maluquinho, doente, não é? Pronto. E isso para mim foi logo assim uma grande surpresa, uma abertura enorme. Eu vinha de uma família onde isso não era muito normal, não era muito comum. Não era de todo, aliás, enfim, não era de todo normal. E de um meio onde não era. Pronto, e depois, de facto, foi o meu marido que me aliás, foi ele que me marcou a primeira consulta, devo dizer, de terapia. Portanto, mas já foi quando nós chegámos a Portugal. Portanto, quando nós chegámos a Portugal, ele tinha pedido ao seu terapeuta belga, à sua, já não me recordo, já foi há tantos anos, o contacto de julgo até da Sociedade Portuguesa de Psicanálise, julgo eu, já não me lembro muito bem. Mas digamos, uma porta de entrada. E a partir daí, então, é que ele teve contactos e depois marcou-me com a minha... obviamente, eu queria só deixar isto aqui bastante claro, obviamente foi ele disse, bem, tu sozinha nunca vais fazer isto, eu vou-te marcar e vais empurrão, lá. Não é? Empurrão, não foi de maneira nenhuma, não foi nenhuma espécie de condicionamento, claro. Pelo contrário. Mas, de facto, isto vem desta diferença cultural. Eu devo dizer que, para completar aqui um bocadinho a questão cultural, que eu acho que é muitíssimo importante nestas coisas, e no fundo o meio onde tu vives ser um meio que aceita isto como algo perfeitamente normal e corriqueiro, não é? As pessoas às vezes precisam de ir ao psicólogo, como às vezes precisam de ir à fisioterapia, sim, porque olha, o meu filho agora partiu o braço e portanto está com gesso e tal, isso vai demorar o seu tempo, pronto. E de facto, além disso, ele é de origem, nasceu na Argentina, e portanto os meus sogros são argentinos, ele próprio é argentino, e obviamente Buenos Aires, como tu sabes, é uma espécie de capital da psicanálise, onde toda a gente... embora ele tenha emigrado para a Bélgica muito pequenino mesmo, mas de facto vem dessa tradição familiar também de se abordar, de rapidamente se recorrer ao psicólogo. Como é que é viver assim, com duas pessoas analisadas, entre duas pessoas analisadas? Tem desafios também, eu nunca vivi com ninguém que não fosse, não é? A minha vida é esta, eu não conheci outra, quer dizer, eu tive namorados e assim, mas não... Sim, claro. Foi com ele, temos 3 filhos, estamos juntos há tantos anos, não consigo comparar o que é um homem não analisado, consigo às vezes comparar com certas realidades que observo em famílias próximas onde não há mas pronto, mas a pessoa está sempre a ver de fora, não vale a pena termos ilusões. Sem dúvida, sim, ver claro. de fora e ver de dentro não tem nada a ver, portanto eu de dentro só vi esta. E tens imensos desafios. O que eu acho só que tens alguns, apesar de tudo, eu acho que tens alguns instrumentos para avançar. Sim. Tens alguma linguagem comum, algum património comum de conversas que permitem de alguma forma ir... Para ajudar aqui um bocadinho, estava aqui a pensar num exemplo, um clássico, que foi até na conversa com o Júlio Machado Vaz, falámos nisso um bocadinho, que é a tal coisa daquele suspirar dos homens, enfim, um retrato meio um clichê, mas que é aquela coisa de quando a mulher vem e diz precisamos de falar, nós não estamos bem, e o homem suspira e diz lá estás tu a arranjar problemas onde não existem, a querer refletir e interpretar, portanto, por exemplo, enfim, não isso lá em casa não é assim, às vezes mas às vezes percebes o retrato mais. Que não é? Que é aquela coisa do levantar problemas, estávamos tudo, não. Portanto, isto implica uma capacidade de ambas as partes, alguma inteligência emocional, lá está, a capacidade de introspeção, enfim. Não, uma família que problematiza permanentemente. Ok. É uma família muito... Pronto. Desse ponto de vista, problematizamos demasiado. Enfim, demasiado, não sei se há maneira de ser demasiado, mas às vezes somos nós mesmos que... Acho que ainda ontem o meu marido me disse isso. Olha, isso não me dizes, está bem? Isso é... Para ter quem me analise tenho outros sítios, tu tens o direito de dizer para eu me calar, mas mais que isso pronto, fica para, portanto, acho a que, terapia. acho claramente, ou seja, claramente esse espaço existe e é bom esse espaço e cria sobretudo um património comum. Nós também, por exemplo, em relação às crianças, que agora já são adolescentes, 2 pelo menos, mas nós vemos aquilo com os mesmos olhos, no fundo, os dois, não é? Há um bocadinho mais para ali, mais para lá, mas estamos quase sempre de acordo. Portanto, eu acho que há um património comum, ou seja, o que eu acho é que, de facto, aquilo que me deu a análise a mim, que foram muitos anos, foram 15 anos num divã em Lisboa, cheguei 3 vezes por semana, atenção. Depois vieram os filhos e assim, e depois, enfim, a minha psicanalista da altura naturalmente terá outra interpretação do facto, a minha é que eu simplesmente não estava a conseguir com crianças e tal, depois passei para 2 e depois passei para 1 vez. Mas foram 15 anos de psicanálise. E o que eu acho é que é uma espécie de, no fundo é mesmo este domínio da linguagem, não é? Ou seja, é tu teres
teres uma matriz de interpretação, teres uma matriz e teres ali palavras para pôr nas coisas, que é sempre um trabalho muito imperfeito, claro, até porque nós somos seres muito, muito imperfeitos. Sim, mas ter um léxico emocional. Não é? Teres uma capacidade e no fundo teres esse património comum, tu consegues encontrar com outra pessoa e pôr nomes nas coisas, pronto, e isso é verdade não só com o teu parceiro como de vida, a parceira, como também, obviamente, com os amigos e com as crianças, é ter essa capacidade de confrontar, é não ter medo, por exemplo, disto, não ter medo da zanga, não ter medo do conflito, imensas coisas, também perder os medos, não é? Perder os medos de não posso pensar isto, não sei o quê, não, pensar, ser livre, por exemplo, de pensamento. Eu lembro muito bem, por exemplo, bem, eu vou contar aqui também mais uma vez, é uma primeiríssima que vou contar num podcast, um exclusivo. Mas eu tive a minha primeira gravidez não correu bem, no sentido em que tinha más formações graves e, portanto, foi uma gravidez que não foi avante essa criança. E eu lembro-me perfeitamente, depois quando fiquei grávida do meu filho mais velho, obviamente tinha medo, não é? Obviamente claro. E lembro-me de me dizerem pessoas, designadamente a minha mãe, que eu não penses nisso, não penses nisso. E eu lembro muito bem da libertação que era, sobretudo através de conversas, lá está, com a minha analista, que na altura eu era analisada e ainda bem, senão não estava aqui. E ela diz, e aquela libertação de pensar, não, eu posso pensar o que eu quiser sobre este ser que está a crescer de mim, não vai mudá-lo desse ponto de vista genético. Eu dizia mesmo à minha mãe, o património genético, porque o outro, pronto, tinha formações genéticas graves, deste ser foi determinado no momento da concepção. Eu posso pensar o que tu quiser, tu também, pensa o que tu pensa que ele vem sem pernas. Sim. Essa liberdade, não é? De pensar. Sim. É uma liberdade incrível. Eu lembro muito de sentir essa libertação. Felizmente esse ser tem hoje quase 16 anos e à parte de um braço partido, que aliás assinala a saúde, está ótimo, mas de facto essa libertação, não é? Que eu acho da cabeça, de libertar as emoções, libertar a cabeça. Depois temos todos os nossos problemas e obviamente, quer dizer, a pessoa não consegue viver 20 e tal anos com um homem mesmo analisado sem que isso seja um desafio. Claro, para ambos, não é? Sim, imagino que para ambos. A propósito falavas dos teus filhos e tens um rapaz e eu sei que não queres, mas enfim, mas o teu filho tem amigos e portanto tu apercebes-te com certeza de qual é a realidade dos rapazes atualmente, dos futuros homens, não é? Digamos assim. E quando nós olhamos para as estatísticas que vão sendo, para os levantamentos estatísticos que vão sendo feitos, estudos, quer em Portugal, quer nos Estados Unidos, no Reino Unido, enfim, para citar apenas alguns exemplos de alguns estudos com que me deparei, verifica-se que, ao contrário do que seria certamente desejável, tem vindo a crescer o isolamento dos rapazes, sobretudo. É quase como se andassem em velocidades até opostas, não é? As raparigas estão a fazer um movimento de repensar o seu papel, etc, etc. Os rapazes, não só isso não está a acontecer, como eles estão até mais isolados por várias razões, por força da tecnologia, não é? Que eu acho que é aquela coisa que nos vem logo à cabeça, das tecnologias, dos jogos online, etc, etc, mas também porque deixaram de ter um conjunto de espaços, enfim, sem juízo de valor, mas que de alguma forma os ajudava a ter uma estrutura de integração e de comunidade, como seja Igreja Católica, os que iam à tropa, enfim, ou seja, eram infraestruturas que eram importantes para os homens que têm menos facilidade, pela forma que foram criados, em criar comunidades, em ter pessoas significativas junto a si, ou seja, pessoas fora da mãe e do pai e um dia de um parceiro ou de uma parceira, pessoas com quem possam de facto conversar, etc. Isto tudo para chegar a... Quando eu te falo nesta questão de haver um maior isolamento dos rapazes e de eles estarem mais perdidos, de uma certa maneira, tu encontras isso à tua volta, nos rapazes com quem vais conviver, este isolamento, cada um fechado no seu buraco? Ou não? Não. Quer dizer, eu tinha que pensar se eu... Pois é provável... nós sabemos também que, e também o que mostram os estudos, não é, que a escola é um ambiente menos agradável, não quer dizer que seja do ponto de vista da saúde mental, por acaso não faço ideia, mas certamente do ponto de vista dos resultados escolares para os rapazes, e portanto são sítios onde eles têm
onde eles são com maior probabilidade vistos como pessoas que não estão exatamente no seu elemento, não é? Completamente. E isso eu acho que é um desafio que nós temos, ou seja, mais uma vez, quer dizer, nós temos um sistema de ensino que é claramente pró-rapariga, depois podemos perguntar-nos porque é que a seguir, o que torna ainda mais estranha a dificuldade das mulheres de chegarem a lugares de poder, não é? E portanto isso pode levar a esses mecanismos de exclusão, e aquilo que eu vejo à minha volta, ou seja, a resposta à tua pergunta é da minha experiência, mas pronto, nós temos sempre acesso a uma amostra muito enviesada. Evidente. Mas de facto eu vejo mais rapazes focados em, por exemplo, mais jogos e não sei o quê, mais tecnologias, do que raparigas. Nunca tinha na minha cabeça feito a ligação entre isso e alguma desadequação, vamos dizer, dos meios onde nós os fazemos viver, pronto, relativamente àquilo que eles são capazes de fazer, não é? Estava aqui a lembrar-me, desculpa. Não, e depois vejo também algo que a mim me parece bastante estranho, é de facto um certo regresso de valores muito machistas nesta camada adolescente, e aí estou a falar não estou a falar nem da minha filha nem do meu filho, tenho 2 adolescentes e uma que ainda não é adolescente, não é? Mas de amigos, de que eles me falam, de histórias da escola, enfim, de conversas, não sei o quê, em que eles próprios se veem confrontados com essas visões do mundo, enfim, os meus em todo caso não são assim, são muito progressistas e tal, podiam não ser, atenção. Não... Sim, mas o contexto em casa, quer queiramos, quer não, faz a sua diferença. Portanto, mas isso é uma coisa que a mim me parece, que eu na verdade, digamos, agora que tenho um filho e uma filha adolescentes, é algo que me espanta, no sentido em que eu não estava à espera. Eu não estava à espera de, em 2024, ter tantos relatos destas lógicas muito machistas, verdadeiramente, muito anacrónicas no discurso. Agora, atenção, isso é-me trazido por eles, pode ser também muito amplificado, ou seja, podem ser margens que têm uma grande amplificação, e o que é certo é que há um trabalho ao nível dos adultos das escolas, no sentido de promover, enfim, maior tolerância e não sei o quê, que no nosso tempo simplesmente não existia, não é? Portanto, eu ainda não perdi a esperança relativamente a estas pessoas quando elas forem adultas, porque eu acho que há uma consciencialização de comportamentos inaceitáveis, de lógicas de exclusão que não são aceitáveis, que pode ou não pode ter efeitos, mas que alguma coisa há de ficar naquelas cabeças, e no nosso tempo não havia, não é? Não havia. Ou seja, eu nunca ouvi falar, não havia. Zero, as escolas zero. Se importavam, ou seja, as nossas dinâmicas, mesmo graves, mesmo de agressões físicas e não sei o quê, a escola simplesmente estava totalmente ausente disso. Sim, e nem os pais estavam também despertos. Portanto, eu acredito que apesar de tudo, apesar destes relatos me chegarem e de me parecerem estranhos em 2024, mas de facto o mundo é o que é e os seres humanos são muito diversos, que haja algo, que este trabalho de base venha a dar os seus frutos, não é? Sim. Achei curioso estares a referir que as escolas são muito mais pró-raparigas, no sentido em que estão feitas para que as raparigas vinguem mais facilmente. E eu, em primeiro lugar, hoje dizer-se uma coisa dessas parece que é como assim pró-rapariga, não é? Como se fosse estar a identificar um privilégio das raparigas face aos rapazes, quando não é o caso, mas percebes que eu no caso do sistema de ensino, não é? Sim. Não quer dizer que elas depois não tenham sujeitas a piropos e coisas completamente desagradáveis, ou seja, são muito mais assediadas, isso não... Agora, de facto, do ponto de vista do ensino e do ponto de vista da valorização, digamos mesmo por parte dos próprios professores e não sei o quê, que aqui já estou a extrapolar, do ponto de vista do ensino é um facto que é observado em todos os países onde há estudos sobre isto, as raparigas têm melhores notas e, portanto, não há dúvida. E eu acredito que acompanhado com isso venha uma certa valorização social do papel das raparigas na escola. E eu acredito também que há rapazes, sobretudo mais na margem, a quem isso, digamos, acrescenta um certo sentimento de falta de pertença, não é? Tu que pensas as questões económicas e as políticas públicas sempre com uma preocupação social, não é? Também, achas que o facto de não se estar a pensar em estratégias para responder a estes fatores de que já falámos e a outros que jogam contra os rapazes e os homens, achas que não acaba por prejudicar a nossa própria capacidade enquanto país de gerar maior riqueza? Eu digo isto na medida em que termos rapazes, futuros homens, com maior probabilidade de abandono escolar,
pior desempenho académico, de desenvolvimento de adições e de outros comportamentos desviantes, torna mais difícil o desejável quebrar dos ciclos de pobreza, por exemplo. Então, o que eu acho é que o debate está inquinado porque, de facto, as mulheres andam há tantos anos, não é? Há um século, a lutar por mais direitos, por mais igualdade, por mais poder. Isto é verdadeiro. Quer dizer, não quer demais dizer isto. Isto é uma questão de partilha de poder. O que nós queremos é acesso ao poder, lugares de poder. A desigualdade salarial é parte disso, não é? Porque o dinheiro é poder também e sobretudo porque a desigualdade salarial ela vem advém de falta de acesso a cargos de chefia. Nós olhamos para isso, para os dados, e o que vemos é que as mulheres têm acesso a carreiras menos ambiciosas, dentro das empresas têm acesso a lugares hierarquicamente mais baixos, e portanto, isto é, mesmo a própria questão da desigualdade salarial, na verdade está associada a uma questão de poder dentro das empresas, e depois ao poder político e ao poder mediático, não é? Tu ainda vês painéis só de homens, e repara, mesmo nós estamos agora em período eleitoral, nós temos 6 líderes partidários dos partidos com assento parlamentar que são homens. Exatamente. E 2 mulheres apenas. E agora, por exemplo, todos os trunfos que esta gente vai buscar na sua campanha eleitoral, 99,9% são homens. Eu acho que até agora a única mulher que apareceu que foi considerado um trunfo, bem, houve duas, do que me tem dado a ver, eu estou bastante atenta à realidade mediática, assim, em muitos jornais e assim, mas de facto foi a Assunção Cristas e a Catarina Martins, são as 2 mulheres que apareceram apareceram na campanha, de resto é só homens, não vou começar aqui, Pedro Santana Lopes, Durão Barroso, Pedro Passos Coelho, Paulo Portas, ontem à noite, enfim, é só homens, não é? Portanto, isto é uma questão de verdadeiramente desigualdade de poder, e dizia eu que as mulheres andam há tanto tempo a lutar por isto e demora tanto tempo e ainda estamos tão longe, não é? Que de facto isto inquina tudo o resto, porque é óbvio que nós provavelmente devíamos estar a reagir a montante se nós observamos esta desigualdade dos jovens no ensino secundário, porque isto pode daqui a, sei lá, não sei quantas décadas ou talvez séculos, vir a trazer um desequilíbrio no sentido contrário. No entanto, por enquanto não parece ser o caso, ou seja, sem prejuízo dessas franjas que, como tu dizes, ficam para trás, as pessoas com comportamentos aditivos, comportamentos de risco e também que desistem da escola, ou seja, etc. Porque faltou-me... eles estão a desempenhar, esta palavra não é muito... de forma pior. Sim, ou seja, as coisas estão a... Sim. Ou seja, a coisa disfarçava porque havia... Mas está pior. Mas está pior. Está a divergir. Sim. Ou seja, não é só o efeito de as raparigas passarem a ter a mesma igualdade, as mesmas oportunidades. Os rapazes estão a ficar para trás. Exatamente, os rapazes estão a ficar para trás. Mas depois repara que, por exemplo, tu vês o acesso às disciplinas STEM, não é? De ciência, tecnologia e matemática, e o que vês é que aí, por exemplo, há um desequilíbrio, continua a haver um desequilíbrio de género a favor dos homens, e nós sabemos que isso dá acesso aos empregos mais bem pagos, em média, mais uma vez. Portanto, depois há ali qualquer coisa que faz com que as raparigas, quando chega ao momento de escolherem uma carreira, por razões que nós ainda não conhecemos muito bem, se remetam para coisas mais modestas. Mas eu não estava a dizer que nós não devíamos intervir, o que eu estava a dizer é que eu acho que realmente o debate está inquinado, porque é muito difícil, como estás a dizer, nós agora vamos sair daqui... temos que acudir a uma... Vamos sair daqui a dizer que temos que corrigir uma desigualdade que é em favor das mulheres e não dos homens, mas eu acho que nós devíamos, ou seja, eu acho que a única maneira de nós... prazo, agora eu nem sequer vai ser para a idade das minhas filhas e tenho muita pena disso, não é? Mas a prazo disto um dia vir a ser um mundo um bocadinho mais equilibrado, é nós de facto estarmos atentos aos desequilíbrios quando eles surgem de um lado e quando eles surgem do outro, e irmos tentando, com políticas públicas, com intervenções que nunca serão perfeitas, tentando corrigir estes desequilíbrios para procurar que a prazo vivamos aqui mais ou menos numa harmonia, porque senão vamos estar a prolongar lógicas que são lógicas de exclusão, só que são lógicas de exclusão para o outro lado, mas isso depois tem uma vingança, não é? Tem. E tem efeitos muito perniciosos depois. Só comentar a propósito das questões da desigualdade salarial, e depois ainda temos a questão das profissões de cuidado continuam a ser, e em algumas isso até se verifica de uma forma mais flagrante,
ocupadas por mulheres, não é? Portanto, há cada vez mais médicas, são quase tudo enfermeiras, poucos enfermeiros. Na psicologia acontece exatamente a mesma coisa, a pessoa vai a uma faculdade e são maioritariamente mulheres, e depois temos aquela ligação também com como ainda é visto socialmente o cuidado como uma competência que é inerente às mulheres, não é? Suposto as mulheres têm, faz parte de ser mulher é cuidar. E isso também tem, não sei se tens se isto faz sentido, isso também se reflete na forma como são remuneradas, por exemplo, essas profissões, que são, ou seja, o que é que vem primeiro, se é o ovo, se é a galinha, portanto, as profissões de cuidado são mal remuneradas porque o cuidado é visto como quase uma coisa, não é uma competência profissional, está-me a faltar a expressão, mas enfim, é ali um braço do que é ser mulher e pronto, e com isso tens também uma outra via de desigualdade, até por oposição àquilo que dizias, não é? Das profissões nas ciências da matemática, não é? Que tens mais homens, onde eles ganham melhor, e nas profissões de cuidado, que até deviam ser mais bem remuneradas, é como se fosse uma perpetuação deste modelo patriarcal. Sim, é outra forma das mulheres serem penalizadas, digamos assim, sem acesso ao poder, sem acesso às tais profissões mais bem pagas e relegadas para um lugar. A investigação não é clara quanto aos mecanismos que impedem esse acesso. Já agora, portanto, nós não sabemos se de facto se lhes é vedado por posturas discriminatórias da parte de quem seleciona pessoas para certas profissões, se é vedado às mulheres o acesso a essas profissões, ou se de facto as mulheres elas próprias escolhem profissões mais modestas. E enfim, nós temos alguma evidência de discriminação de acesso, por exemplo, em concursos, ou seja, em concursos, estamos a falar realmente de carreiras de topo. Já há alguma investigação feita que mostra que aí sim poderá haver uma discriminação que não tem que ser consciente, mas é ativa. São duas coisas diferentes, não é? Agora, de facto, por exemplo, nesta coisa das mulheres serem sobre-representadas, lá está, nas funcionárias de lares e de estruturas de cuidado ao nível local, isso pode resultar de escolhas. A questão aqui que nos devemos colocar e que infelizmente é muito mais complicado de resolver é o que é que leva as mulheres a optarem por este tipo de carreiras. Mas mesmo nas mulheres muito educadas... E os homens a não quererem... Exatamente. Não é? O que é que leva a esta separação de género um lugar de cuidado neste tipo de carreiras? Mas assim, e mesmo nas empresas e nas pessoas com níveis de educação superior, nós o que vemos é que as mulheres fazem escolhas de carreira que de facto as levam para carreiras mais modestas, vou chamar assim, mesmo em níveis, estamos a falar mesmo em níveis de quadros empresariais, e isso pode ter a ver, aliás, tem certamente a ver com esta questão do cuidado, não é? Porque de facto o cuidado, esta coisa do cuidado formal e tu teres hoje em dia, enfim, empresas que são do terceiro setor, na maior parte, mas que são verdadeiramente empresas, ou seja, que é de facto a pessoa paga por um serviço e alguém é pago para prestar esse serviço de cuidado tanto das pessoas mais idosas, como das pessoas com deficiência, como das crianças, embora nas crianças nós devêssemos mudar claramente de uma lógica de cuidado para uma lógica de educação, mas enfim, mas ainda vemos isso como uma lógica de cuidado, não vale a pena estar aqui a falar do mundo como ele não é. De facto, esse cuidado teve até há pouquíssimas décadas à responsabilidade das mulheres de uma forma completamente informal. Portanto, as mulheres estavam em casa e cuidavam das crianças, cuidavam das pessoas com problemas enfim, de alguma espécie de deficiência e cuidavam certamente das pessoas mais velhas. Aliás, eu lembro-me, lá está, a minha avó, de ter lá a minha bisavó a viver em casa, quando ela já era muito velhinha e depois morreu. E isso a questão nem sequer se colocava, portanto as mulheres tomavam conta disto, não é? Geriam isto, e isto é um bocadinho uma transição para, apesar de tudo, um lado mais formal, embora ainda haja muitíssimo cuidado informal, como aliás é sabido e debatido, mas para um lado mais formal, mas em que no fundo isto continua a repousar sobre as mulheres, porque foram sempre as mulheres que tiveram isto às costas, e porque isso nos remete para os tais papéis de género, e eu acho que isso é o verdadeiro desafio disto tudo, não é? Que é como é que nós debatemos isto, não é? Como é que nós permitimos aos homens trabalharem nessas profissões de cuidado e no fundo aceitar também que esses domínios não sejam exclusivamente femininos, não é? Sim. Assim. Até porque depois não têm, isto é uma bola de neve, não é? Não têm figuras de referência que são homens em papéis basta ver nas escolas, por exemplo, em que só no ensino secundário é que, apesar de tudo,
a coisa Começa fica a haver mais homens. equilibrada. Sim, quer dizer, há homens atrás também, mas muito lá poucos, está. estatisticamente muito Educadores, poucos. zero, não sei, ou quase Embora zero. eu devo dizer que o presidente da Associação Portuguesa de Educadores de Infância é um homem. Talvez Isso vezes tem que se lhe diga. Portanto, enfim, mas sim, claramente são uma minoria. Não é? Estamos de acordo nisso. Não, e nós sabemos que esses papéis de género, ou seja, também há alguma investigação que mostra que, por exemplo, expor as raparigas a papéis de género em mulheres em profissões STEM aumenta a probabilidade de elas escolherem vias STEM no ensino secundário mais elevado ou depois na universidade. E, portanto, há alguma evidência de que esta exposição a papéis de género tem efeitos positivos e, portanto, certamente que aumentar a diversidade nas pessoas que estão a trabalhar nesse tipo de trabalhos e certamente nas escolas, jardins de infância, creches e tal, aumentava depois o equilíbrio de género mais à frente. E eu acho que há países que estão muito mais à frente do que nós já agora nisso. Acho que em Portugal, ou seja, há realidades que eu conheço melhor de países, sobretudo francófonos, por causa do marido que tenho, onde é bastante mais comum haver professores e educadores de infância, por exemplo, do que aqui em Portugal, que é uma coisa ainda parece muitíssimo mais... Mas aqui estou a falar de cor, não sei os números, mas parece-me um marcador de género muito mais forte, e isso de facto é algo que nós devíamos combater, mas também não sei muito bem como, quer dizer, eu não sei se nós vamos querer pôr cotas... Exato, fazer aqui um caminho, podemos ter uma cotas coisa para tudo, não é? Não dá. Não. Temos de ser parcimoniosos na utilização sim. destes instrumentos. Aliás, ocorre-me perguntar-te se pegarmos na ideia de que o feminismo vem defender que as mulheres podem ser o que quiserem e, portanto, que o género não é um impedimento para qualquer profissão, se tu achas, e portanto, que os homens também podem ser o que quiserem, ou seja, ou se não há ainda uma ideia de que há profissões que não são para rapazes. Os homens não podem nada ser o que quiserem, isso é uma mentira completa, e nem sequer é só de profissões. Os rapazes não podem pintar as unhas, não podem... vão poder, enfim, mesmo a questão do cabelo é complicado em alguns meios. Não podem vestir o que querem, não podem vestir cor-de-rosa, os rapazes não podem nada, nem os rapazes podem fazer o que quiserem, nem os homens podem fazer o que quiserem. Isso é uma mentira completa. A nossa sociedade tem estereótipos de género fortíssimos que aplica aos homens e usa palavras de uma violência completamente inaceitável relativamente aos homens, ou maricas, quer dizer, completamente. É um maricas, ou uma menina, ou um rapaz que não sabe, que não quer, que não corre, que não quer jogar a bola, não é? Ou que não quer, já me aconteceu a mim, ou que vai já para me o aconteceu balé, em partes, ou vai para o balé. Já me aconteceu a mim, mesmo em situações até enfim, em grupos de pessoas conhecidas, de estarmos a fazer alguma atividade física mais exigente e há um dos rapazes que não lhe apetece, está cansado ou não tem vontade ou quer ficar no sofá. Gosta mais de fazer outras coisas. Sim, é um mariconso. Sim. A sociedade, quer dizer... Mas tu não achas que isso cristalizou? Ou seja, parece que aí estamos quase iguais. Estás a ver? Tipo, sim, eu percebo. Estamos em 2024? Sim. Não sei, a mim... Não, eu acho que... pois, certamente, eu acho que cristalizou completamente. Sim, ou seja, eu acho que é possível, até talvez pelas próprias lógicas de papéis de género e de uma certa capacidade, se calhar, das mulheres de terem este capital emocional maior, digamos, ou aprendemos, sei lá, foram tantos anos nisto, não é? Como eu digo, espernear, eu costumo dizer, eu vou continuar a espernear, nem vale a pena, eu vou espernear para o Twitter, vou espernear para a televisão, vou espernear aqui enquanto o público me der uma página para eu escrever, para eu espernear com o teclado, vou sempre espernear. Nós habituámos a espernear e se calhar temos, lá está, esse papel que a sociedade no fundo ainda exige dos homens, que é os homens não choram. Não é? Eles não vão espernear e se calhar deviam espernear mais porque é de uma violência, eu já vivi isso em casa, a violência relativamente ao meu filho, não é? De certos... de facto da sociedade estar à espera que eu tenha comportamentos de homem e ele não estou a dizer que ele é o que é, enfim, é o meu filho. Sim. Mas de facto desde muito pequenino, eu não quero falar dele enquanto adolescente, isso eu não falo, estou a falar quando era muito pequenino, que lhes tem de caber. de grandes debates, por exemplo, dos brinquedos que ele tinha, não sei o quê.
debates não em casa, isso não era um tema em casa, mas, e de acusações e de olhares reprovadores. Portanto, a sociedade é muitíssimo violenta e muitíssimo... o nível de exigência que nós colocamos nos seres do sexo masculino para eles estarem, para eles manterem uma espécie de adrenalina constante, para manterem uma masculinidade, uma espécie de uma coisa assim meia macacóide, é completamente inaceitável, meio grotesca. Não, nós não temos que lhes exigir isso. Eles podem ser isso, tal como as mulheres podem, não é? Por isso é que eu reivindico, eu sou bastante digo palavrões no Twitter e gosto disso e reivindico mesmo. Porque acho que as mulheres têm o direito de dizer palavrões, temos o direito de falar alto, temos o direito disso tudo. E os homens também têm o direito de não ser isso. Portanto, todos nós devemos ter o direito de ser aquilo que nós quisermos, e eu acho que a sociedade nos remete para papéis que também é muito exigente relativamente aos homens. Agora lá está, como apesar de tudo este papel, por um lado é simétrico, mas por outro lado é assimétrico no sentido em que os homens têm mais facilmente acesso a lugares de poder e a lugares de fala, isso acaba por, de alguma forma, desequilibrar a luta, no sentido em que as mulheres, ou seja, o nosso caminho é um caminho de apesar de tudo, temos acesso ao poder, não é? Os homens têm acesso a esse poder. O problema é que esse poder, para muitos deles, vem com um custo muito pesado, não é? Sim, muito elevado. Eu lembro-me há tempos, houve um tiroteio, mais um, infelizmente, numa escola nos Estados Unidos, e uma família tinha perdido uma das filhas pequeninas, 5 anos, não me lembro. E então estão a entrevistar o pai da família, e a certa altura perguntam-lhe, portanto há outra criança, creio eu, portanto é ele, a mulher e uma outra criança que eles ainda mantiveram, felizmente. E então ele está a descrever como é que estão a ser as coisas, e depois alguém lhe pergunta, então e como é que é para si ter que aguentar isto tudo? E ele diz, eu tenho que aguentar, tem que ser eu a aguentar. E eu pensei, que terrível é isto, horrível, que horror, claro. Como é que isto vai ser? Portanto, a ideia de que ele tem que se manter estoico e ser ali o pilar da família toda. E pronto, e eu acho que isto é terrível. Eu olho para aquilo e eu dá vontade penso, de chorar. Sim, dá vontade de ir lá dar-lhe um abracinho e dizer, não tens que ser, assim, não tens que ser isso. Sim. Portanto, enfim, é muito isto. Deixa-me só perguntar-te mais uma coisa e com isto terminamos. Enquanto professora universitária, como é que tu sentes estes jovens adultos em termos daquilo que são os papéis de género e as tais crenças que ainda subsistem tanto, infelizmente? Como é que os sentes É engraçado. Não, eu acho que eu tenho acesso a uma plateia muitíssimo privilegiada, não é? Do ponto de vista socioeconómico e também muito diversa. Sim, embora isso às vezes, enfim... Não, eu sei. Os estereótipos e tudo mais... Sim, mas quer dizer, mas eu acho que apesar de tudo há uma abertura para que me parece, enfim, não me parece que em todo caso esses papéis não são assim extremamente visíveis, pelo menos na nossa interação, que também é reduzida, não é? Porque enfim, uma disciplina a nível universitário, claro, vale o que vale. Mas eu quero dizer que apesar de tudo é engraçado, porque depois eu ao nível mais do mestrado dou disciplinas onde se trata destes temas de discriminação e até da própria construção de identidade e depois da maneira como isso te faz interagir no fundo na economia e te coloca em certos papéis, e estivemos aqui a falar quase, exato, não é? E no outro dia houve uns alunos, um grupo de alunos e alunas que ia apresentar um trabalho precisamente sobre nestes temas, e começou com um vídeo do YouTube bastante conhecido, que é um pai que vai levar o filho, dá boleia ao filho que, sim, vai a uma entrevista de emprego. E o filho recebe uma chamada e depois a chamada vem do CEO da empresa, em inglês, não é? Em inglês não se diz se é o ou a, não é? Sim. E a pergunta que trata o filho por filho, não é? Meu filho, era o CEO da empresa que liga ao filho e diz, então filho, como é que vai? Boa sorte para a empresa, ou não sei, boa sorte para a entrevista. Não sei quê. Mas o filho está a ser conduzido pelo pai. E é engraçado que os alunos e alunas, por isso, mostraram este vídeo e depois pararam o vídeo e disseram, então agora, expliquem-nos o que está a acontecer. E não foi o primeiro nem o segundo, sim, que disse o CEO era a mãe.
E eu achei que se eu é a mãe, essa é a resposta. Mas todos nós, quando dizemos aquilo, pensamos... Como assim? Até é muito engraçado que a resposta de é um filho de 2 pais veio antes. Sim. Do se eu é a mãe, que eu considero em si acho já maravilhoso, não é? Que esta geração jovem tenha isso como uma reação natural. Quer dizer, a primeira reação é isto é impossível, mas depois houve, não, então se calhar tem 2 pais. Se eu ser a mãe, pronto, lá está, que em inglês funciona, em português não, porque a nossa língua é muito mais genderizada, não sei se é assim que se diz, do que o inglês, infelizmente. E de facto não foi a primeira reação. E isso mostra que por muito, repara-se, neste caso, por exemplo, estamos a falar de uma disciplina de mestrado, de uma plateia muitíssimo diversa do ponto de vista de várias nacionalidades, de pessoas que escolheram estas disciplinas e, portanto, sabem que vão ter acesso a estes conteúdos, porque, enfim, está lá, vem lá no sílabus, como não podia ser, na lista de temas das disciplinas, portanto, estão ali porque querem, à partida, debater isto, e que, inclusivamente, são bastante progressistas, porque senão não tinham na minha vida à cabeça o pai com o pai, não é? Mas... a mãe veio depois, mas chegaram lá rapidamente, muito mais rápido. Se eu tivesse feito isto numa plateia de pessoas da minha idade ia ser mais... mas quer dizer, não foi a primeira reação. E isso mostra que o caminho é muito, muito longo. É muito longo. E o que não é consciente às vezes é o mais difícil, não é? Aquelas coisas que estão muito entranhadas. Todos nós temos esses vieses implícitos, claro, não é? Claramente. Claro. Nós devíamos era se calhar trabalhá-los muito mais. Eu acho que nós devíamos nas empresas, olha, nos jornais... obrigarmos as pessoas, obrigarmos no bom sentido, mas a exporem-se a esses testes para depois perceberem, e se calhar eu acho que isso é algo que nos falta em Portugal, com os seus próprios... Em Portugal faz-nos muita falta isso, que é percebermos, não, todos nós temos estes vieses implícitos, vamos lá trabalhar com eles e depois lá está, quando compões um painel, procurar alguma diversidade, não só de género, não é? Eu acho que aí o caminho, estamos ainda muito, muito aquém do que é feito noutros países e que apesar de tudo... me parece, suaviza de alguma forma a coisa. Não resolve, claro, o caminho é muito longo e árduo em muitos outros, nos outros sítios também, mas pelo menos há uma espécie de... Eu acho que quando pelo menos... Isso tem até a ver, se calhar, remete-nos para aquela questão de que é viver num casal de 2 analisados, pelo menos suaviza, não é? Pelo menos eu sei que se eu falar, a outra pessoa minimamente, em algum momento do dia vai perceber o que ela queria dizer era aquilo. E eu acho que se calhar é isso, ou seja, se tu tivesses uma sociedade em que mais de nós... tinham este mecanismo de, olha, organizei aqui um painel, tenho aqui uma lista partidária, estou a chamar a líderes antigos para a minha campanha, há aqui pessoas ou não, há aqui mulheres ou não do meu partido que podiam aparecer, até para motivar as mulheres a votarem em mim, sei lá, qualquer coisa. Ou até só para dar esta imagem de diversidade e para mostrar que Portugal tem metade de mulheres e que essas mulheres fazem parte da vida política. Sim, ou seja, começar se calhar com um processo, se calhar mais, não é forçado, mas uma coisa mais consciente, tentar mais consciente, eu acho que isso diversidade é tão importante, para que depois então sim, acho que essa consciência normalize. É tão importante. Eu acho que Portugal é um país muito infantil, ou seja, eu acho que Portugal é um país do ponto de vista é um país que vive, onde as pessoas vivem... O que quer dizer com infantil? Eu quero dizer que Portugal, enfim, genericamente em Portugal, as pessoas têm uma relação com as suas emoções, com as suas limitações, com os seus vieses implícitos e com isso tudo muito infantil. E que no fundo, isso eu acho que é o primeiro passo, é a pessoa reconhecer que eu não sou perfeita, que eu tenho vieses implícitos, que eu às vezes sou agressiva, que eu às vezes digo coisas que não devia dizer, e no fundo reconhecer essas suas limitações. Eu acho que isso é um processo de adulto, não é? Ou seja, lá está, de fazer um certo trabalho sobre si mesmo, e eu acho que Portugal não fez esse trabalho. O país tem que ir para a terapia, não é? Eu acho que o país precisa de um divã, isso eu tenho a certeza absoluta, sim. Sou a favor de Portugal no divã. Muito bem, vamos promover essa campanha. Obrigada, Susana. E com isto termina a primeira temporada do podcast. Eu agradeço a todos os que têm ouvido e que ao fazê-lo vieram confirmar aquela que é desde o início a minha convicção, a de que este é um tema que merece ser discutido e que faz falta. Espero sobretudo que este podcast possa ser o ponto de partida para muitas outras conversas. Não se esqueça de ouvir este e outros episódios nas suas plataformas habituais. Nós vemo-nos em breve. Obrigada. Este episódio foi editado por Afonso Pinto, com música de Ana Marcos Maia e coordenação de Patrícia Jesus.